vizinhas! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso Acordar da Vizinha. Aquele momento especial nosso que a gente olha pra gente para trazer saúde, para trazer vida ao nosso dia. Bom dia, vizinha maravilhosa! Sejam todas muito bem-vindas! E preparadas para a gente continuar a nossa leitura de hoje, que está sendo bem babadeira essa leitura aqui que a gente está trazendo. Hoje a gente vai continuar falando sobre o livro Você Pode Criar uma Vida Excepcional. Afinal de contas, nós somos merecedoras de viver uma vida excepcional. E para que a gente viva essa vida, a gente precisa criar essa vida, porque depende de nós, né? Tudo aquilo que eu escolher fazer na minha vida, eu vou colher algum resultado referente, alinhado a essas minhas escolhas. Bom dia, Nilceia maravilhosa, seja muito bem-vinda. E hoje, no nosso acordar, o que ele está trazendo? Ele já começa do jeitinho que eu gosto. Tudo é perfeito. Sim, você está passando por um perrengue? É perfeito você passar por um perrengue. Você está passando por um momento tranquilo, feliz? Você é merecedora. Tudo está perfeito você passando por esse momento feliz. Então, tudo é perfeito. Bom dia, Ana. Bom dia, Sara. Bom dia, Vivi. Bom dia, vizinhas. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Então, tudo é perfeito. A princípio, ouvir essa frase é como ouvir que tudo acontece por uma razão. Sim, tudo acontece por uma razão. Essa é uma mensagem dura de engolir, né? Quando a gente não está desperta, quando a gente ainda está adormecida. E eu lembro muito de mim em 2019, como que tudo é perfeito se eu não consigo engravidar? Se eu faço um tratamento atrás do outro e não vai. Eu não conseguia entender que aquilo era a perfeição da vida, querendo me mostrar a minha infertilidade emocional de mim, para eu poder estar, vivendo a realização do meu sonho, e que através daquele desafio a vida estava me tornando a pessoa preparada para poder chegar a viver a maternidade que eu vivo hoje. Não teria como eu viver uma maternidade conectada, presente, conseguindo ser empática com as necessidades das minhas filhas, se eu não conseguisse olhar para isso, ser empática e viver isso comigo. Olha ela chegando por aqui. Então vamos lá, a Vivi colocou aqui, Deus é perfeito, tudo que acontece é sempre para um bem maior. Os planos de Deus são melhores que o meu. Isso é exatamente isso. Bom dia, Rosa. Bom dia, Rose. Olha que coisa linda você por aqui, Rose. Muito bom. Então vamos lá. Essa mensagem, ela é dura de engolir quando a gente está enfrentando uma tragédia ou uma dor profunda, seja ela qualquer uma, de qualquer tipo. Não tem maior, não tem menor. Toda dor é dor. Porém, ao nos treinarmos para enxergar a perfeição nos momentos mais difíceis, aprendemos a confiar na vida. Quando a gente consegue entender que tudo é perfeito como é, que tudo aquilo que você está vivendo é perfeito como é, são as oportunidades melhores que você podia estar vivendo na sua vida, para que você se torne a pessoa preparada para a vida que você sonha. Quando a gente começar a entender isso, eu vou falar para vocês assim, uma coisa que eu vivo aqui na minha pele. Mesmo nos momentos de desafio, aquela alegria interior que vibra dentro de mim, ela não vai embora. Por quê? Porque eu entendo que aquele desafio, ele tá vindo para me tornar melhor. Então eu saio do olho do furacão, eu olho o que está acontecendo,
eu sinto no meu corpo, eu escrevo, eu busco trazer os entendimentos do para que eu estou vivendo aquilo. Quais foram, pega essa chave, quais foram os comportamentos, as emoções e os pensamentos que eu vivi para criar essa realidade que eu estou vivendo. Porque cada uma de nós, tanto nos desafios como nas alegrias, nós criamos essa nossa realidade através do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. E aí a gente está colhendo os frutos das sementes que a gente mesma plantou. Então, se não está legal, que a gente ajuste os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos para que a gente viva uma outra realidade. E os desafios, eles vêm nesse lugar de falar, ajusta o que você está pensando, o que você está sentindo, como você está se comportando, agindo, não está coerente com quem você é, com a vida que você merece viver, com a vida que você sonha. Bom dia, Raquel maravilhosa. Então vamos lá. Cadê Joaninhas? Tem Joaninhas por aí? Tá tendo algum insight? Conte pra mim. Passamos a entender que, embora possamos não gostar de determinado resultado, a vida pode estar nos levando em uma nova direção, mais apropriada e benéfica. Todo desafio, ele traz pra gente essa oportunidade da gente viver algo melhor, da gente ir em busca de uma nova direção mais apropriada e benéfica. Qual é a grande questão aqui? É a gente se permitir a passar pelo desafio. Muitas vezes a gente não se permite passar pelo desafio, a gente quer um resultado rápido, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, da nossa forma. Acontece que o que a gente está vivendo, muitas vezes, bom dia mocinha, muitas vezes o que a gente está vivendo, a gente não criou de um dia para o outro. Vai, por exemplo, quem está com excesso de peso, com 30 quilos a mais. Os 30 quilos, você não dormiu 30 quilos a menos e acordou 30 quilos a mais. Foi um processo de anos para você acumular 30 quilos a mais. Agora vai ser um processo de um tempo, não precisa demorar a mesma quantidade de anos, mas vai ser um processo de um tempo você eliminar esses quilos. E aí, durante esse processo, você vai começando a descobrir por que eu engordei? Por que eu estava comendo para não lidar com as minhas emoções? Por que eu busquei o excesso da comida para esconder qual falta? Aí você vai entendendo. E isso eu estou dando um exemplo fácil de visualizar. Mas isso é para tudo na nossa vida. A gente precisa aprender a viver os processos, entender que sim, eu vivi um processo para estar onde eu cheguei. E para eu ir para um outro lugar, eu preciso viver um outro processo. Elas estão aqui como se fossem sombras minhas, eu faço, elas fazem. Então vamos lá. E o processo, aonde que a Joy entra? A Joy entra no processo de dar mão, de trazer o passo a passo, de trazer os entendimentos. Por que você fala que você vai fazer e não faz? Por que você começa a fazer e você para? E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai tomando poder sobre as nossas ações, sobre as nossas decisões. E isso vai mudando os nossos relacionamentos, vai melhorando a forma com que a gente faz as nossas escolhas. E claro que tudo isso vai trazendo um novo resultado. Inclusive agora do dia 19 de janeiro até o começo de fevereiro, a gente vai viver aí 4 semanas de mentoria juntas, olhando para isso, entendendo sobre vocês, para entender por que eu começo e paro, por que eu falo que eu vou fazer e eu não faço, por que cada ano eu me prometo e eu não cumpro e vai ficando pior. Então a gente vai entender isso e a gente vai fazer um movimento de 14 dias juntas, para que vocês comecem a sentir o gosto de olhar e viver um novo, algo que muitas pessoas ainda não viveram na vida. Vai ser babadeira aí esses nossos dias. Mas vamos continuar aqui, eu espero vocês, as vizinhas já estão tudo dentro.
Quem não é vizinha ainda, eu espero vocês com a gente nesse movimento que vai ser precioso. Então vamos lá. Tudo acontece por uma razão, ou tudo é perfeito? São crenças. Quando eu falo tudo acontece por uma razão, é o que eu tô acreditando, que eu acredito. Tudo é perfeito é o que eu acredito. Então são crenças oriundas de uma decisão de viver uma vida como protagonista. Então, quando eu olho e eu falo que tudo acontece por uma razão, que tudo tem um para quê, que tudo é perfeito, eu só consigo acreditar nisso porque eu tô tomando decisões de uma mulher protagonista. E o quanto eu falo para vocês que estão despertando, que estão sentindo um incômodo, que querem mudar algo e não sabem como, não têm as referências. Nós estamos sendo chamadas para ser pioneiras e protagonistas, a começar a fazer e a viver diferente do que a gente aprendeu no passado, do que as nossas mães, avós, tias viviam. Não melhor, não pior, mas diferente. Romper tudo aquilo que pra gente não foi legal e começar a viver o novo, para que a partir de nós, as próximas gerações vivam diferentes, sejam sucessores de saúde e não herdeiros de doença, tá? E aí quem é a geração convidada a mudar isso? A nossa, de quem tá aqui. Então somos pioneiras e protagonistas. A gente olha para trás, a gente não tem referência. Nós estamos nos tornando as primeiras referências. Por isso é importante a gente estar nos grupos de mulheres que fazem o mesmo movimento. Para sair daquele lugar de que, tem uma dor, todo mundo tem cólica, todo mundo tem irritação, todo mundo passa por super problemas de TPM. Muitas mulheres não conseguem engravidar. A gente precisa sair desse lugar do é comum, mas não é normal. E a gente precisa começar a assumir o nosso lugar o normal é a gente viver uma vida saudável. O normal é a gente viver uma vida disposta. O normal é a gente viver uma vida consciente do que a gente está fazendo. Não é normal eu viver uma vida no automático. Eu acho que já contei isso aqui, eu contei num stories, eu não lembro. Eu tava num hotel a semana passada. Era dia 1º. A mulher da minha frente devia ter uns 35 anos. Totalmente desligada. Ela foi pegar, tinha a xícara e o pires. Ela pegou o pires e apertou lá o negócio da máquina e começou a cair café no pires. E ela não percebeu, eu falei assim, tá caindo café no seu pires. Eu tava com as meninas, então eu tava dando atenção pra elas, não vi. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei assim, moça, tá caindo café no seu pires. Você colocou um pires. Ela, meu Deus do céu, onde eu tô com a minha cabeça, não sei o quê. E aí ela pegou, deu risada, eu descontraí ali com ela, né, pra ela sair daquela culpa toda que ela tava. Mas assim, o que a gente precisa entender? Nós estamos tão no automático, a grande maioria das pessoas está tão no automático, que a gente não percebe as coisas. Quantas vezes as pessoas procuram o óculos e o óculos está na cabeça ou está aqui pendurado? Quantas vezes, meu pai esses dias, olha só, o meu esposo estava lá com o meu pai e a minha mãe, eu estava atendendo, e aí o meu pai, ele foi sair de carro. E de repente ele volta e fala assim, vim buscar meu celular. Aí eles estão procurando lá o celular e não acham o celular, não sei o que. Aí meu esposo desceu com ele para ver onde estava o celular. Aí você achava no carro, sei lá. Aí o celular estava em cima do carro. Eu já fui tomar banho de óculos. Tá, aí você vai, sei lá, você coloca peguei aqui essa necessaire. Você põe uma necessaire na geladeira e você guarda o leite no armário do quarto. Sabe assim, tem coisas que acontecem e estão acontecendo com muita frequência que a gente não pode normalizar, tá? Tá tendo algum insight? Só pra eu saber aqui, porque eu não tô vendo joaninhas.
Então, eu gostaria de saber se está fazendo algum sentido para vocês. Quando escolhemos nos tornar protagonistas da vida, nós aprendemos e crescemos com as experiências. Tudo, na verdade, acontece por uma razão. Dessa forma, compreendemos que a maioria dos momentos difíceis possuem um significado quando os usamos como algo vantajoso para o nosso espírito. Tudo aquilo que você está passando de perrengue é o seu espírito falando assim: vizinha, você se distanciou muito de quem você é. Você está buscando viver para fora, você está buscando viver um ideal que é ideal para os outros, mas não é para você. Você está buscando atender as expectativas dos outros. Cadê as suas? É a vida falando para você. Você está se distanciando da sua essência, de quem você é, do seu espírito. Acontece que lá, quando a gente estava sendo formado, tinha um óvulo, um espermatozoide, conectou, virou um embrião. Esse embrião não teria vida se o seu espírito não tivesse conectado nele para fazer o coração bater. Então, conectou lá o seu espírito ele tem um paraquê, ele tem dons, ele tem talentos, ele tem alma de vida. Ele veio viver uma vida saudável, feliz, se realizando. Então, se você está passando por algum chamado, por algum perrengue, por alguma dor, por alguma doença, por algum incômodo, seja ele qual for, é a sua espiritualidade falando para você: olha para mim. Você está distante de quem você é. E a gente faz esse caminho como? Se movimentando, buscando autoconhecimento. Se você não se movimentar, fizer a sua parte, buscar o autoconhecimento, não vai viver resultados diferentes. Porque enquanto você tiver as mesmas ações, você vai ter os mesmos resultados. O que está acontecendo aqui? Deixa eu ver aqui. Eu estava falando no celular e fiquei procurando o mesmo celular para ver um número de telefone. Já fiz muitas coisas assim. Vocês estão vendo assim? Não é uma coisa que é uma pessoa que é outra. A grande maioria das pessoas, por conta de muita informação, por conta de muita demanda, de muita preocupação, tá se colocando nesses lugares. E eu te vejo, vizinha. Então, aí a gente vai colocando isso como comum, né? Mas não é comum, a gente vai rindo da situação e deixando acontecer. Então, eu descontraí lá a moça e tudo mais, e eu peguei e falei pra ela: você acordou com você hoje? Aí ela olhou assim pra mim e falou: não entendi. Aí eu falei assim: você já acordou fazendo as coisas pra todo mundo? Aí ela falou: sim, acordei já fazendo as demandas do quarto para as minhas filhas, para o meu esposo, não sei o quê. Aí eu falei para ela: então, isso é a vida te pedindo para você dar uma respirada quando você acorda, para você fazer uma oração, uma gratidão. E ela olhou para mim e ela falou assim: nossa, muito obrigada, eu estava precisando disso. Então, assim, eu dei uma quebrada no gelo lá com ela, mas eu trouxe uma consciência. Isso, que a gente possa plantar sementes, não como culpa, mas mostrando que pode ser diferente. Porque culpa ela sente quando ela está nesse lugar. Culpa ela sente quando ela faz situações assim no automático e ela não queria fazer, né? Óbvio, a pessoa só quer colocar um café com leite na xícara, né? Mas, enfim, assim como a Vivi, assim como meu pai, assim como a Aline, todos nós já vivemos, né, esse tipo de situação. Até a Joaninha sumiu, mas depois achou. Boa! Então vamos lá, ó. Frase do dia de hoje. Tem frase e tem cartinha, né? Então a frase. Cadê aqui que eu abri na página errada?
Os desafios possuem tamanhos capazes de medir a nossa capacidade de nos reinventar. Quando você está passando por um desafio, ele vem te pedir, muda a rota, se reinventa. E como que eu me reinvento? Me conectando com a minha verdade, com a minha essência, com quem eu sou. Eu não vou me reinventar olhando para fora, o que fulano, ciclano, beltrano está fazendo. Eu vou me reinventar perguntando para mim, o que eu estou precisando de mim, de algo novo? O que eu preciso fazer? O que meu corpo está me pedindo? O que minha vida está me pedindo? Hoje, no meu acordar, o meu comigo mesma, o que eu fiz? Eu me perguntei, né? Quinta-feira, quem sabe, quem me acompanha, sabe que é dia que eu faço um encontro profundo com a minha criança interior. Então fui lá, mergulhei nela, conversei com ela, a gente se divertiu e tudo mais. E aí eu fui sentindo o meu corpo. E eu fui entendendo o que meu corpo tá querendo de mim hoje. E o meu corpo, ele falou assim, hoje eu quero vibrar a alegria da cabeça aos pés. Pois faz isso você aí, vizinha. Pois o que eu fiz? Fechei os meus olhos e fui intencionando da cabeça até os meus pés, cada célula do meu corpo sorrindo. Eu fiquei, sei lá, uns 2, 3 minutos, como se fosse um scanner passando da cabeça até os meus pés. E era como se uma célula fosse ligando na outra, tomadinhas assim, eu ligo uma tomadinha na outra que liga na outra, e vai todo mundo se dando vida, se dando alegria. Foi uma delícia, e eu tô sentindo isso aqui dentro de mim. E é a gente que gera isso dentro de nós. Nós somos a nossa farmácia, a gente tem uma farmácia interna dentro de nós, que gera dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, os hormônios do bem-estar, da alegria, da vida saudável. E a gente não aciona eles, a gente fica acionando o hormônio do estresse, buscando controlar os outros, querendo que os outros façam do seu jeito, querendo resultado no seu tempo. Vamos sair desse lugar, vizinha. Tem algo muito mais precioso para a gente poder viver a vida. E esse algo mora aqui dentro. Então vamos lá. Vivi, você é maravilhosa. Como agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho. Adoro ser vizinha. Ah, coisa linda, Vivi. Nós amamos você de vizinha. Uma vizinha mega participativa, com uma alegria lá em cima, que traz pra gente um monte de reflexões importantes, que inspira vizinhas, que deixa as vizinhas tudo linda, né? Então vamos lá. Vamos para nossa cartinha do dia. Vamos ver o que tá chegando por aqui hoje. Mentaliza aí. O passado pode fazer você resistir à mudança. Ficar preso às lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade. E além de tudo isso, te distancia de quem você é e adoece seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo espiritual, suas relações, seu dinheiro, sua vida. Então, vizinha, ontem a gente falou, tenha o passado como referência, mas não como residência. O passado, ele pode fazer você resistir às mudanças, porque muitas vezes a gente fica querendo ter ele como residência, querer morar no passado. Mas não, o passado já passou. Eu só vou ter referência. O que é bom eu levo, o que não foi bom eu deixo e faz diferente. Então esse é o movimento. Ficar preso nele te empaca a vida, adoece você. Então tenha ele como uma referência. O que for bom você continua, o que não for bom você para, se torna pioneiro e protagonista para viver diferente. E vamos construir essa vida excepcional que sim, a gente merece viver e a gente vai construir juntas. Um beijo no coração de vocês. Amanhã a gente tá aqui 8h08 da manhã novamente. E quem ainda não se inscreveu para vir com a gente no movimento do Agora Vai, 2026 vai ser diferente. Eu vou viver 2026 diferente,
realizando sonhos. Eu espero vocês. Bom dia, Thaís maravilhosa. Beijos!